Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo temático aqui do canal. Eu já tô aqui com o meu café pra gente poder trocar uma ideia. Se você não tá com seu café, seu chá, sua água, dá uma pausa, pega lá rapidinho e volta aqui. E não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo para que o canal cresça mais ainda. E eu trouxe esse tema sobre o autoconhecimento ser perigoso, por que que ele pode ser perigoso, porque assim, de fato, quando você começa a entrar na jornada de autoconhecimento e você não tem um bom direcionamento, você pode ir por caminhos que te levam a ter experiências muito ruins, muito negativas. Eu, quando comecei a minha jornada de autoconhecimento lá no início de 2017, eu comecei a buscar sozinha pela internet, comecei a buscar através da astrologia, fui estudando e encontrei o Reiki e me inscrevi para fazer a primeira iniciação no Reiki e eu conheci através do Google, pesquisando, uma instituição que oferecia cursos gratuitos de autoconhecimento. E esses cursos, né, eram cursos que tinham semanas de duração e que tinha na minha cidade lá, tinha um polo e eu me inscrevi. Fui junto com minha mãe, levei minha mãe comigo pra gente começar a desenvolver o autoconhecimento. E a proposta, né, dessa instituição, que eu não vou falar o nome, era, assim, maravilhosa. É uma instituição esotérica e que queria ali te dar, né, esse conhecimento de forma gratuita. Então, eu fui assistir as primeiras aulas, comecei, né, até o acesso sobre a questão do inconsciente ser responsável por 95%, né, da nossa memória e o consciente só 5%, enfim, estava indo muito bem. E eu, empolgada que sou, gosto, né, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu começo a compartilhar com as pessoas, né, e fico empolgada. Eu cheguei para os professores e falei assim, eu semana que vem vou ser iniciada no Reiki. Aí o professor, era um homem e uma mulher, aí o professor olhou assim, né, ficou meio assim e chamou a moça e falou assim, olha, ela vai ser iniciada no Reiki. Não, se eu não me engano, acho que eu falei pra moça e aí ela chamou o cara e falou, né, olha, ela vai ser iniciada no Reiki. Aí ele, você vai ser iniciada no Reiki? Aí ele falou assim, olha, quando chegar mais lá na frente, você... E ele, assim, uma posição meio assim, quando você chegar lá na frente, você vai ter que escolher, porque o Reiki é incompatível com a nossa, eu ia falar o nome do lugar, então posso ter que segurar. É incompatível com a nossa doutrina, vou botar assim, mas ele não falou doutrina, falou o nome da instituição. Aí eu falei, Aí ele falou meio assim que eu tinha que escolher. Depois, quando ele percebeu que eu fiquei meio assim, assustada com o que ele tava falando, aí ele, na mesma hora, mandou ele, não, mas aí você vê, né, você vai evoluindo aqui, você vê o que você vai querer, qual o caminho que você vai querer seguir. Eu falei, tá bom. Terminei a aula e fui pra casa. Eu falei assim, o quê? Nunca mais eu volto nesse lugar. Por quê? O Reiki, eu escutava, né, eu tava tendo acesso naquele momento, eu escutava por aí que o Reiki era uma terapia de cura, que não tinha vínculo religioso com nada, que todo mundo poderia fazer o Reiki, praticar o Reiki, que era uma energia pura de cura, né, energia vital, tal, porque o Reiki seria incompatível com algo que diz que está te ensinando sobre autoconhecimento e espiritualidade. Eu nunca mais voltei naquele lugar, né? E não recomendo. Se alguém me perguntar, me vier perguntar sobre esse lugar, não vou recomendar, porque eu achei muito estranho. Então, e daí eu perguntei uma amiga minha que já estava mais avançada no processo. Aí ela falou assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, nos lugares que a gente vai, os cursos que a gente faz, porque tem muita gente
que usa, né, do autoconhecimento e da espiritualidade para poder promover outras coisas, né, outras coisas ocultas, outras coisas negativas. E daí eu fiquei mais atenta quanto a isso. E esse, né, é um dos lados negativos de você, um dos lados perigosos de você entrar no processo de autoconhecimento. Fora que eu já ouvi relatos de pessoas que mandam para mim lá no Instagram, de que entrou no processo de autoconhecimento, de espiritualidade, começou a desenvolver muitas coisas, acessar muitas coisas e simplesmente bateu o pino. Por que que isso acontece? Porque a nossa mente é um pouco limitada, né? E tem por isso que a física quântica, né, é muito difícil, às vezes, da gente entender, da gente compreender. Por isso que as terapias holísticas, as terapias energéticas são difíceis da gente explicar o que é, porque só vivenciando para você entender o que é aquilo, né? Porque energia é abstrata. E o abstrato, ele só é explicado com abstrato. Então, a nossa mente pode colapsar se quando tem uma informação assim muito fora do normal, do que a gente está acostumado, fora desse mundo material que a gente está acostumado. Então, quando você começa a desenvolver a sua espiritualidade, você começa a desenvolver seus canais intuitivos, você começa a desenvolver os seus chakras, você abre muito o seu campo. E daí, se você não tiver uma orientação, você pode ser obsidiada, você pode ser invadida, né, por energias e ser usada mesmo de forma negativa. Então, eu já recebi relatos de pessoas que realmente ficaram, bateram pino mesmo, ficaram um pouco enlouquecidas, porque abriu muito o campo, abriu muito o sexto chakra, né, abriu muito, ficou com o sétimo chakra muito aberto, e daí você recebe muita informação e você não sabe lidar com aquilo, e realmente a gente pode ter efeitos colaterais psicológicos e emocionais um pouco negativos. Então, por isso que quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a jornada de autoconhecimento, a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito, buscar referências, seguir pessoas que você se conecta, né? Que você vê que aquela pessoa, ela não tá numa posição de soberba, dizendo eu sou melhor do que você e você tá aí, é pior do que eu. É você sentir mesmo a energia daquela pessoa que tá te passando a informação. E você ir com cautela, né? Ir com cautela no seu processo de autoconhecimento, porque a gente começa a descobrir muitas coisas, muitas ilusões vão sendo retiradas, o véu da ilusão vai caindo, a gente vai se dando conta, vai tomando consciência de certas coisas, que isso pode ser muito forte pra gente se a gente não tiver um apoio psicológico de um psicólogo ou de um terapeuta. Então, tem muitas pessoas que começam a sua jornada de autoconhecimento sozinhas, como eu comecei, né? E daí eu tive essa experiência do cara falar que o reiki era compatível, aí eu freiei, e daí eu fui buscar orientação de amigas, fui buscar orientação profissional também, fazer acompanhamento com terapeuta nesse meu processo de autoconhecimento, né? Fui fazer cursos também, isso é muito importante. Tem muita gente que acha que os cursos, né, de terapias holísticas servem só para quem quer trabalhar com terapia holística, e não. Você pode fazer uma formação em Theta Healing, você pode ser iniciada no Reiki, você pode fazer o curso de barra de Axis, enfim. Você pode fazer vários cursos, né? Pode fazer o curso de astrologia, mas sem necessariamente ter a obrigação de trabalhar com aquilo, né? Você pode fazer com cunho de autoconhecimento, porque ali você vai acessar informações, vai ter um mentor ali te passando, né, o conhecimento, falando sobre chakras, falando sobre energia, falando sobre meditação, falando como que você pode, né, se conectar com o divino, se conectar com a espiritualidade, e isso daí te traz uma certa segurança
para o seu processo de autoconhecimento. Deixa eu... Pausa para o café. E o outro lado negativo, mas que não é negativo pra gente, é mais negativo pro meio externo, é que quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, a gente se liberta e as pessoas não controlam mais a gente. Então, quando a gente começa a se autoconhecer, é um perigo, mas é um perigo para os líderes, é um perigo para os nossos familiares, um perigo para a comunidade que a gente convive, para as pessoas, para os amigos, porque essas pessoas já não vão conseguir mais ter domínio sobre a gente, controlar a gente. A gente começa a ter um senso crítico maior, a gente começa a ter a gente começa a refinar os nossos gostos, a gente começa a ter esse poder de escolha e saber que nós somos, né, nós somos os líderes da nossa vida. Então, a partir daí, isso começa a incomodar outras pessoas. E a consequência disso é a gente cada vez mais se afastando de quem a gente convivia antes. E uma coisa que é importante de saber, é natural que quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, é natural que a gente se afaste mesmo das pessoas que a gente convivia. E é muito importante a gente não militar, não milite para o seu amiguinho, para sua família entrar no processo de autoconhecimento, porque cada um tem seu tempo. É muito legal, é muito maravilhoso, a gente descobre muitas coisas, a gente se liberta de muitas coisas, mas deixa o amiguinho, deixa a família ir no tempo dela. As pessoas vão começar a perceber que você está mudando e essas pessoas, elas vão se sentir também estimuladas a mudarem também, né? Se for o tempo delas, elas vão se sentir estimuladas a mudar, porque vai ver a sua melhora, vai começar a ver as suas conquistas, a sua evolução, e as pessoas vão naturalmente evoluir também junto com você. Ou não, né? E a gente tem que ter esse conhecimento, ter esse discernimento e ter esse desapego, porque tem muita gente que trava no processo de autoconhecimento porque fica apegado, fica com medo de perder alguém, perder os familiares, se afastar dos familiares. Pode ser que se afaste, mas na reunião de família, no Natal, no aniversário, você vai com um outro olhar, você consegue lidar com as questões familiares com um outro olhar, né? Não com um olhar de soberba, mas com um olhar de compaixão, com um olhar de entendimento, porque autoconhecimento é isso, é você começar a se despir, né, das amarras, das couraças, não ser mais refém do seu ego e conseguir lidar com as pessoas de uma forma melhor, né, da melhor forma e de uma forma mais elevada. Então, esse perigo, né, da gente desenvolver o nosso autoconhecimento não é propriamente um perigo pra gente, mas para as pessoas que estão à nossa volta, porque não vão ter mais o controle sobre a gente. Então, pra gente finalizar esse vídeo, eu quero pedir para você ir com calma no seu processo de autoconhecimento, ser dedicada, ser constante, ser dedicado, ser constante, para que você avance de forma natural, de forma menos perigosa possível para sua mente, para o seu corpo, para o seu espírito, né? E queira mudar, queira evoluir. É difícil, é desafiador, mas queira, porque quando você atravessa essa ponte de dificuldade, os benefícios são imensuráveis. E queira olhar para as suas sombras, não tenha medo de olhar para as suas sombras, não tenha medo de olhar para as suas hipocrisias internas, porque a gente precisa olhar para elas para que elas sejam resolvidas e vá embora, porque se você não olhar para as suas sombras, se você não olhar para as suas hipocrisias internas, elas nunca vão embora, elas vão continuar ali, e você vai continuar sendo aquela pessoa que tem coisas a esconder, que eu já vi aí na internet algumas pessoas falando assim, né, uns memes. Se sua vida
passasse num telão, não sei o quê, como que você se sentiria, né? Isso seria bom, seria positivo ou seria negativo? E tem muitas coisas que a gente tem internamente, né? Que até na astrologia a gente fala da Lilith, né? Que é o nosso lado oculto, é aquele lado que a gente não quer mostrar para as pessoas, a gente esconde da sociedade, que são as nossas hipocrisias internas, né? E elas não são ali estáticas, elas podem ser resolvidas, podem ser eliminadas e a gente pode deixar de ter essas certas hipocrisias internas, né? E sem precisar viver com aquilo escondido no calabouço que de vez em quando vem quando a gente é estimulado, né? E às vezes essas hipocrisias, essas sombras vêm e faz a gente passar por situações que a gente não queria passar por situações vergonhosas. Então, queira evoluir, você tá aqui para isso, você pediu para reencarnar, né? Você é espírito que tá numa experiência terrena, você pediu para reencarnar. Então, faça jus desse momento, dessa experiência que muitos outros espíritos queriam estar tendo para poder resolver suas questões, evoluir e chegar cada vez mais próximo da luz divina, que é a luz do Criador de tudo que é. Então, muito obrigada por você estar aqui até agora, me ouvindo falar pra caramba. E comenta, compartilha, curte esse vídeo, me ajude a crescer mais e mais para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que eu traga mais temas aqui e possa ajudar mais pessoas. Essa aqui é uma troca e se você quiser colocar sugestões de temas aqui que você quer ver nesse canal, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em gravar se eu tiver um pouquinho de entendimento para poder falar sobre o assunto, tá bom? Um beijo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!